Fala, meus jovens. Vamos lá para mais um dia. Diário de trade aqui, né? Mercado aberto ainda, né? Mas já foi minha janela operacional, conforme mostrei no plano. E o recado que eu tenho para dar para vocês, assim, eu estou satisfeito, porque é o primeiro dia que eu tomo loss e, e com regiões e decisões bem técnicas, né? Eu não agi por impulso hoje, né? Então, como o diário de trade lá no começo do pregão, eu avisei para vocês que eu fui treinar, né? Tô com a mente bem calibrada, né? A disciplina. Então hoje eu aguardei, não peguei trade de abertura. A minha primeira operação foi só depois de 9h30, né? O mercado respeitou bem as regiões que eu marquei. Só que eu fiquei um pouco enviesado, né? Do ponto de vista de achar uma reversão, porque o mercado estava muito esticado. E aí acabou que não vindo, né? Por fatores, né, externos, que eu sabia que ou eu teria operações com stop curto, para a gente conseguir bater a meta, ou eu insistiria em pontos de trava técnicos, mas que não seriam tão fortes como eu queria, né? Então acabou que eu saí no loss, né? Mas é um loss dentro da trava da corretora, então é importante ter colocado a trava ontem que eu mostrei para vocês, né? A trava na corretora, porque ficou dentro daquele limite que a gente, né, estabeleceu. E é isso, né? A má notícia é que como a gente está trabalhando muito alavancado, qualquer drawdown na conta faz com que a gente fique mais sensível a quebrar a conta amanhã. A gente começou com R$ 100, que é a margem do contrato, mais dois stops, né? Ou seja, 140. E agora a gente já se aproxima de 120, 120 os quebrados, né? Ou seja, a gente agora só tem um stop para operar amanhã. É a margem mais um stop. Então, amanhã vai ser um dia bem complicado. E primeiro que vai ser no dia de notícias, né? A gente vai ter algumas notícias relevantes que podem mexer, então espero que venha uma volatilidade bacana para conseguir trazer movimentos dentro do nosso operacional, né? Não tô falando em recuperar o loss, porque dinheiro de mercado acabou, loss, não quero recuperar esse dinheiro, mas que a gente consiga de novo ter fôlego na conta, né? E não ficar naquela de pegar scalp, né? Operações bem curtinhas, né? Então é isso. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui a planilha, depois eu vou pro gráfico, tá bom? Na planilha, eu tinha definido aqui que às 11 horas seria um momento de volatilidade, né, que a gente teria que ficar atento. Não mexeu tanto, mas fez um movimentinho. Minhas regiões de compra e minhas regiões de venda, né? Já preenchi o diário aqui, né? Tá tudo marcadinho e tal. E, e você tem aqui também como principais acertos e falhas do dia, né? Além daquele erro que eu não cometeria, né? Que é agir fora das regiões pré-definidas, sem gatilho técnico, né? Tive alguns acertos, como por exemplo as regiões foram, né, eu consegui marcar as regiões, aguardar as regiões e pegar gatilhos técnicos. Não desenvolveu? Paciência, paciência, né? Todo trader profissional, tudo que eu estudei até aqui, os traders eles estopam e saem, né, satisfeitos porque estão protegendo o capital. Então eu tenho que aprender a lidar com a perda e é um desafio enorme, né? Todo ser humano ele não quer perder, mas para esse mercado, né, a gente tem que aprender a perder e a perder com consciência. E a principal falha foi ter deixado o stop, né? Na última operação deixei um stop um pouco mais longo que não estava protegido. Vou mostrar no gráfico para vocês. E acabou que capturando a liquidez depois fez o movimento de continuidade da queda. Então assim, eu sabia que ia acontecer isso, mas eu não tinha, né, minimizado o stop. Aí eu sairia com um prejuízo menor, que foi essa operação aqui, ó, de 115 pontos. Eu tava com stop de 100 pontos, mas o movimento foi tão abrupto que pegou 115 pontos, né, na venda. Então é uma situação que eu vou tomar mais cuidado amanhã, né? Se eu tiver regiões de proteções, né, eu vou proteger antes que o mercado faça um movimento, né? E acaba pegando aí um estoque mais caro, tá bom? Mas no geral foram esses. Três operações, três loss e vida que segue. Contextualizando rapidamente aqui para vocês, tá? O mercado abriu com um gap de baixa. Eu havia falado no pré-marketing que ele poderia abrir com gap de baixa, né? Então, eu vou até trazer aqui o gráfico um pouco maior. Um gap de baixa. Vou trazer aqui o gráfico maior que fica mais fácil. Então, o mercado aqui, eu tinha definido essas regiões para a interação do mercado, né? Regiões compradoras e vendedoras, né? Então, o mercado abriu com gap de baixa, precificado pelos índices americanos e também pelas commodities, principalmente minério de ferro e petróleo, que estava negativo. Eu havia falado isso para vocês.
e ele abriu na região compradora. Então ele abriu e já foi buscar outra. Ó. Aqui eu não operei. Tocou lá na order block, que coisa linda, né? Tocou e foi até o 61 da retração, né? Se eu pegasse essa região aqui e projetasse, ele voltou e corrigiu aqui no 61 de Fibo dessa pernada do Fibogap, né? Que é esse Fibo do Gap. Eu não peguei nem a queda do mercado, porque eu queria interagir na compra, eu esperei. E nem peguei essa comprinha, mesmo que em região. Eu poderia ter pegado, mas eu não peguei. Aqui foi falha minha mesmo, que eu tava com receio, tá? De pegar essa operação e acabei que aguardando uma captura de liquidez, porque é o seguinte, existia dois fundos nivelados aqui anteriormente, então eu esperava pelo menos uma varredura aqui, ó. Tinha muito, né, aqui no livro visual tinha muita ordem aqui abaixo, então eu fiquei esperando essa varredura para depois seguir movimento de alta. E acabou que o mercado foi rapidinho, tocou lá e desceu, ó. E quando ele desceu, quando ele já desceu com força, aí eu já esperava algumas coisas. Falei, pô, tendência de baixa tá definida, né? Porque abriu com gap de baixa, subiu aqui com volume menor e quando caiu, caiu forte. Só que esse candle de queda, ele não teve um volume significativo. Então eu imaginei que seria só um candle para exaustão, né? Porque ele não veio com volume tão alto. Aí o mercado ficou brigando, 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 brigando e chegou aqui naquela LTB do diário, e na região compradora. Aí eu fiz a primeira operação, né? Entrei pelo 2 minutos, nesse 1, 2, 3 aqui, ó. Pelo 2 minutos foi 1, 2, 3, tá, de compra. Peguei tentando levar até a VWAP, não desenvolveu e fui estopado com 40 pontinhos, né? Coloquei meu stop bem abaixo, que é a proteção, bem abaixo dos suportes aqui, porque se ele rompesse, ele pum, desenvolveria. O que aconteceu? Ele rompeu e rompeu com força. Foi. Se eu tivesse tirado stop, feito um comportamento equivocado, olha o tamanho do fundo que eu ia levar, né? Mas isso que é importante, né? Eu calibrei aqui stop e protegi o capital. Quando ele deixou um outro gatilho aqui, eu entrei comprado novamente, né? Pelo 2 minutos, tinha um nível de 130, 127, acho que é o 138% aqui que ele ficou brigando. Aí eu entrei comprado novamente acreditando na reversão, só que os 5 minutos estava muito forte, né? Então, aí mesmo ele brigando aqui, ó, nessa região, eu tentei a compra, desenvolveu um pouquinho, mas não teve força, ficou um pouco lateral. A média estava separada, ou seja, a média de 9 estava lá em cima. E aí eu falei, vou buscar até a média de 9 pelo menos, ou até VWAP. Mas o mercado ele simplesmente ficou um pouco congestionado até que as médias se reuniram ao preço. E aí depois ele só foi para baixo, né? Note, eu busquei compras porque essa região era compradora e eu entendia que ele estava numa região esticada, né? Tava muito esticado dessa queda, né? Fez esse movimento aqui meio vagabundinho de ontem, né? De ontem, dos 2 dias. E eu tinha um forte ponto de compra aqui nessa 260, né? Ou lá embaixo, onde ele acabou de chegar, que era a região de compra que eu marquei lá no pré-market. Só que aqui já era, né? 3 operações, 3 stop, parei aqui. Parei e encerrei meu dia aqui. Quando ele rompeu esse fundo anterior, eu já imaginava que ele poderia buscar regiões abaixo. Então ele foi lá, buscou a região, travou na marcação. Então poderia ter desenvolvido uma compra bacana aqui, né? Já pegou uma comprinha bacana aqui, ó. Tinha pago o alvo, ó, 250 pontos, legal. Mas eu não esperei, porque já tinha estopado. E a vendinha na VWAP, né? A favor da tendência de baixa. Para travar onde? Na order block, né? Rompeu aqui as médias e chegou na order block. Olha como que respeita, pessoal. Então, assim, eu estou satisfeito pela leitura e as marcações gráficas, como eu coloquei no diário de trade, né? O diário, ele não é só para coisas que eu fiz errado, são coisas que eu fiz certo. Então, eu coloquei aqui, ó, marcações de regiões e gatilhos. Ontem, a mesma coisa, ó, coisa boa. Leitura de contexto e marcações. Assim, eu consegui ler, eu estou lendo contextos, ó, marcações de abertura encaixada. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha sido estopado um dia, cara, não tem mais coisa mais gratificante de ver o trade desenvolvendo, respeitando as marcações, falando que, olha, o sinal tá claro, falta só você aprofundar um pouco no gatilho, de ler um pouquinho mais, tal, e evitar é, essas operações, né, em movimentos muito fortes. O que eu acho, tá? Que influenciou? Minha percepção. A abertura com gap de baixa
foi a precificação do minério de ferro, do petróleo e os índices americanos estavam um pouco para baixo, digerindo ainda a questão da, da troca de pré-candidato da presidência dos Estados Unidos, né? Quando veio um pouco mais forte com a abertura do à vista, além desse fator que eu comentei, tinha outro fator que era uma fala do Lula, né, do presidente Lula, em relação à Petrobras, né, que fez com que o papel derretesse mais um cadinho. Então, unindo Petro e Vale, cara, é índice para baixo, não tinha o que fazer. E o DI na contramão só subia. Então o DI só subia. Nessas regiões que ele estava um pouco brigando aqui embaixo, eu buscava por compra, mas depois ele só subiu. O dólar também, ó, fez uma queda, depois começou a subir. Enfim, o Ibov, né, negativo, negativo, ó, pode observar. Então hoje foi um dia direcional na queda, mas não foi aquele direcional com movimentos amplos, tá? Foi aquela descida de escadinha. Então, no pré-market de amanhã, talvez a gente tenha boas informações aí para fazer um pré-market, bons alvos, né? Vamos aguardar aí fechar o mercado para marcar as regiões, etc. Mas amanhã tem notícia, né? O calendário econômico vai estar um pouquinho mais cheio e vamos aguardar, pessoal. Então é isso. E lembrando que o desafio amanhã vai ser um pouco mais intenso, né? Então, o resultado de acumulado da nossa continha, né? A gente começou com um capital de 140, né? A gente está em 127,50, né? Então, gain e loss agora, um pouco acima do financeiro, né? Dos outros dias, mas respeitando o operacional e o gerenciamento de risco, tá? Então, aí a nossa curva de capital ela reduziu, né? Para 13% de aderência agora em relação à nossa meta que era R$ 1.000. Então, a gente está um pouquinho abaixo agora. E aí, relatório de performance, vou mostrar para vocês, né? Conta real, né? Conta real aqui. R$ 100, né? R$ 53 aí. E aí, ó, a leitura não encaixou, cara. As regiões e gatilhos, ó. Então é o momento de desistir. Três operações com exposições positivas tão baixa, é dia de parar mesmo, não tem o que fazer, tá bom? Então, e aí, né, quando a gente pega o semanal levemente negativo também, ó. Uma semaninha negativa. E tudo bem, né? Tá negativo, porque a gente está com um desafio, e um desafio de trabalhar alavancado ele mexe com várias situações. E quando a gente pega desde do começo do dia de desafio, que foi dia 16, né, até agora, a gente tem aqui R$ 5 negativo. Então, já fizemos quase 20 operações, né? Então, tá na hora de dar uma segurada, né? Amanhã eu espero, com essas notícias, operar bem menos e pegar movimentos mais amplos, né? Porque aí a gente consegue recuperar essa conta. Recuperar não, né? Fazer mais grana com movimentos mais amplos, né? Como esses movimentos que a gente estava pegando. Esses movimentos são lindos aqui, 220, 240 pontos, 300 pontos, 260. Esses movimentos aqui que é o nosso operacional, tá? E observar também a exposição negativa, ó. Não pode ultrapassar 200 pontos, em hipótese alguma. Esse aqui ultrapassou, ó, porque teve uma mudança, né? Consequentemente, foi o maior loss que foi ontem no dia de fúria. Ontem não, dia 18, né? Mas aqui, ó, não pode ultrapassar 200 pontos em nenhuma hipótese, ou 120, né, que seria o ideal, tá bom? A taxa de assertividade tá um pouquinho abaixo também do normal, né, puxado muito por ontem, pelo dia de fúria. E tamo aí, ó, primeiro dia, né, teve um drawdown ali, depois a gente conseguiu recuperar, fizemos gol, aí teve essa bela retração aqui, conseguimos recuperar e tal, e hoje foi uma queda, né? Uma queda aí, mas estamos no jogo. Estamos no jogo, não vamos nos desesperar. O importante é ter clareza e consciência dos erros, né? E hoje foi um dos primeiros dias, eu acho que eu fecho no negativo, mas fecho consciente, tá bom? Não só eu, mas eu acredito que vários outros traders profissionais também fecharam um pouco no negativo, mas respeitando o gerenciamento de risco, que é o mais importante. Tamo junto. Payoff, ó, razão média da semana um, ou seja, lembra que eu comentei lá, um para um, ninguém ganha dinheiro. Não adianta fazer 180 e perder 184. Então, a razão de fator de lucro de um para um não tem payoff positivo, tá? Mesmo que a gente consiga operações vencedoras maiores que a perdedora, ganhei 19 na média, perdi 18. Ganhei 50 e perdi 30, né? Quando a gente olha, ponderando pelo percentual de assertividade, está muito errado, né?
ao enterrar do SPO positivo. Então a pessoa não pode olhar só isso, né? Tem que olhar outras coisas. Então, tamo junto. Semaninha, né? Ainda é terça-feira, né? Amanhã é quarta, tem notícia. Quinta. Opa! É. Amanhã é quarta, tem notícia. Quinta tem notícia. Sexta também tem notícia. Então, vamos aguardar aí o que o mercado pode nos reservar, né, nesses 3 dias pra frente. Tamo junto, galera. Valeu, abraço. Até mais.